Olá! Hoje vamos falar um pouco sobre o Natal. O Natal é a celebração da encarnação de Deus na forma de Jesus de Nazaré. O Deus Todo-Poderoso abriu mão de sua infinitude para encarnar no útero da Virgem Maria e nascer em Belém. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus é o nosso modelo, que deixou seu status divino não apenas se tornando humano, mas também assumindo a forma de servo, de quem o profeta Isaías fala no capítulo 53. Mas por que Jesus encarnou? Jesus encarnou para transformar vidas, transformar pessoas egoístas em seres humanos altruístas. Nós podemos ver isso nos versículos 2 a 5, do capítulo 2 de Filipenses, um pouquinho antes do trecho que a gente leu agora. Então vamos ler, versículo 2. Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Ter a mesma atitude demonstrada por Cristo. Aqui nós podemos ver que o Paulo, ele fala da transformação da vida das pessoas por meio de Cristo. Porque o exemplo máximo que todos os cristãos devem ter em mente é Jesus. O amor de um Deus que nasce com um menino pobre e indefeso. E ele fala então para que nós concordemos sinceramente uns com os outros, amando-nos mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. A gente deixar de ser egoístas, não tentar impressionar ninguém, ser humildes e considerar os outros mais importantes que nós mesmos. É uma coisa muito difícil mesmo. Mas por Jesus e no exemplo dele, nós podemos nos transformar. Deus pode nos transformar. Não que nós não nos transformemos. Deus é que nos transforma. Amém? E será que a gente teria coragem de largar, nos despojar daquilo que nos orgulha em favor dos menos favorecidos? Pois foi exatamente isso que Jesus fez. Agora vamos abrir a Bíblia no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 18. O João escreve assim: Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio das nossas ações. E como é que se demonstra o nosso amor por meio de ações? Se ele diz que palavras não bastam. Será que dar dinheiro é uma forma? Sim, é uma forma. Dar coisas, doar coisas, dar presentes é uma forma? Sim, é uma forma. Mas a forma que Jesus ensinou a mostrarmos o amor uns pelos outros é dando a vida, como ele fez. E como é que Jesus deu a vida? Tá certo, ele deu a vida, morreu por nós na cruz. Mas, acima de tudo, ele nos deu um exemplo de compartilhar o tempo dele, compartilhar os relacionamentos dele, relacionamentos profundos. Porque Jesus não ficava naquele papo de bom dia, o tempo hoje está assim, o elevador está quente, aqui está meio apertado. Não. Jesus
quando se relacionava com as pessoas, ele procurava relacionamentos profundos, relacionamentos significativos. E é dessa forma que nós podemos demonstrar nosso amor com as pessoas. No concílio desse ano, houve um devocional com o texto de Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Minha versão está assim. Estando Jesus à beira do lago de Genesaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: Não tenham medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram na praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. E evangelizar e fazer discípulos é o que Jesus nos pede. Lá, na grande comissão, no final de Mateus, ele fala justamente isso. Mas o que esse texto nos ensina sobre isso? Aqui nós vemos que grandes multidões se apertavam para ouvir Jesus. E Jesus não tinha chamado seus discípulos aqui ainda. Mas ele já era famoso por causa dos milagres que ele já havia feito. E aqui a gente pode notar no versículo 4, quando terminou de falar para as multidões isso, né? Disse a Simão: agora vá onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Então, qual que é o jeito aqui, a situação? Jesus estava sendo apertado pelas multidões, não vai conseguir falar porque as multidões querem tocar nele, querem ficar junto dele. Então ele pede, ele vê dois barcos na praia soltos e pede para o Simão, dono de um dos barcos, para afastar um pouquinho da praia e Jesus poder falar com a multidão. Depois que Jesus termina de falar, então ele está com o Simão no barco. E aí ele fala para que Simão vá onde é mais fundo e lance as redes para pescar. E o Simão, ele fala, né? Olha, Senhor, olha, eu sou pescador profissional, Senhor. E trabalhei a noite toda e não peguei nada. E ele não fala isso com ironia. Muitas vezes as pessoas podem ler isso e podem achar que Pedro está falando: Senhor, olha, eu sou pescador profissional. Não. O Pedro se ligou que Jesus tinha um negócio especial lá. Então ele fala: mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. E a primeira pergunta que fica é: onde nós estamos lançando nossas redes hoje? E aqui
A analogia que eu quero fazer é lançar redes. Onde eu estou gastando tempo com o que é que me chama a atenção no meu dia a dia e que onde que eu lanço as redes. E aqui o Pedro era o ganha-pão dele. Ele lança as redes para pegar peixes. E o que é que nós queremos pegar no nosso dia a dia? Para que a gente está nos esforçando? Será que são coisas materiais? Será que são coisas que vão permanecer depois da nossa morte? E será que são coisas que valem a pena investir? Eu estava viajando algumas semanas atrás com minha esposa e falei para ela, acho que a gente não deve mais investir a longo prazo, porque daqui 20 anos nós estaremos com quase 60 anos, quase 80 anos de idade, nós estamos beirando 60. Então nós estaremos com quase 80 anos de idade. Nós não devemos planejar para tão longo prazo, porque a gente nem sabe se vamos viver tanto tempo. Então vamos diminuir a distância do nosso planejamento. Vamos fazer planejamentos mais curtos. E aí? Para que nós estamos batalhando nessa vida? Onde estamos lançando nossas redes? E o Simão aqui, ele faz uma coisa muito inteligente. Ele fala, mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Então ele teve uma noite fracassada. E ele era profissional, ele tinha certeza de que não adiantava mais ele insistir em pescar naquela noite, naquele dia. E apesar disso, Jesus fala para ele, agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. E ele fala, mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Será que nós temos nossos ouvidos atentos ao que Jesus está nos dizendo? Independentemente do que aconteceu no nosso dia, na nossa semana, no nosso mês, no nosso ano, no nosso passado, será que nós estamos atentos para fazer como Pedro? Mas como é o Senhor que está nos pedindo, vou lançar as redes novamente. E olha, Jesus não ordena, Jesus pede. E ele poderia nos fazer, mandar. E aqui ele nos pede, nos sugere. E será que nós estamos atentos para o que ele nos sugere? Será que nós estamos atentos para as oportunidades que Jesus dá para cada um de nós? Então é isso que nós precisamos estar atentos. E no final do texto, e assim que chegaram à praia, eles estavam caminhando junto com Jesus então, os dois barcos lá. O Pedro provavelmente tinha os seus empregados e seu irmão junto com eles, o André. E o Tiago e o João eram sócios de Pedro e de André. Eles deviam estar lá com os seus empregados no barco para conseguir carregar a rede tão pesada. E eles estavam caminhando juntos com Jesus. E quem está caminhando o caminho da vida conosco? Porque lá em João 14,6, Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém pode ir ao Pai senão por ele. Pois o caminhar em Jesus, na verdade com a vida, é o evangelho e o discipulado. Porque o que é que realmente importa na nossa vida? Eu creio que são relacionamentos com as pessoas.
Quando eu fiz uma viagem com meu pai, muitos anos atrás, meus tios, todos já beirando os 80 anos de idade, e um almoço reuniu, acho que uns 800 anos ao redor da mesa, eu me senti, eu já tinha lá por volta dos meus 35, 40 anos de idade, eu me senti realmente um garoto no meio daquele monte de anciãos. E eu perguntava para os meus tios, para as minhas tias, o que é que foi relevante na vida deles, eles já no final da vida, caminhando para o final da vida deles, eles não lembram das coisas, nem dos dinheiros, nem de coisas materiais, eles se lembravam de situações, de pessoas e de relacionamentos. E aqui nós temos a oportunidade de fazermos relacionamentos verdadeiros, relacionamentos que transformam vidas. Como o Paulo ensinou lá em cima, falando de Jesus, falando da encarnação de Jesus. E fica uma pergunta aqui: será que nós deixaríamos tudo para seguir a Jesus, como fizeram esses discípulos? No versículo 11 aqui, do texto de Lucas, e assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eu fico impressionado com o exemplo dos discípulos de Jesus. E fico imaginando como seria conviver pessoalmente com Jesus. Poderia ser uma maravilha estar com Jesus, mas e as incertezas? Eles ficaram caminhando de cidade em cidade, não tinham pão, eles dependiam de doações. E olha, o impacto que Jesus causou na vida desses homens foi tão grande que mesmo depois de Jesus morto, eles continuaram e seguiram o mandamento de Jesus, que era o de ide por todo o mundo, pregando o evangelho, fazendo discípulos. E eles todos, na quase maioria deles, morreram de morte matada. Não morreram de morte natural. Somente João, o irmão do Tiago, é que morreu ancião, bem velhinho. Então o impacto que Jesus trouxe na vida desses homens, desses seres humanos, foi tão grande e transformou a vida deles. E hoje a gente pode celebrar o Natal. Da mesma forma que esses homens sentiram o impacto da vida de Jesus neles. Jesus hoje te chama para celebrar o Natal, para celebrar a encarnação de Jesus. Porque a missão que Jesus tem é de transformar nossas vidas, é de mostrar o que é amar de verdade, o que é ser verdadeiramente discípulo de Jesus e caminhar com Ele, nos passos dele, e multiplicar isso, e levar isso para outras pessoas, para que Jesus se faça conhecido e o amor dele se espalhe continuamente. Que Deus nos abençoe.